Bom dia, galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas para mais um vídeo top aí para vocês. Vídeo de hoje, réplica JRL de apenas R$100 que eu vou fazer bater 8.000 RPM. Esse modelinho aqui também é uma modificação que eu faço na placa dessa máquina aqui, galera. Lembrando que, é claro, diminui a vida útil da máquina. Mas assim, pessoal, tem relatos já de pessoal inscrito no nosso canal que tem essa máquina modificada. Tanto que quem fez essa modificação foi uma ideia dele, por isso que eu vim trazer essa modificação aqui pro nosso canal. Vou deixar aí o Instagram dele para vocês saberem quem foi o fera que fez essa modificação. A minha alteração será apenas na placa, tá, galera? Porque ela utiliza uma lâmina aqui, que para o meu uso é uma lâmina boa, tá? Vou usar ela mais para raspagem, mas vocês podem também estar fazendo a troca da lâmina e botando uma lâmina da GTX sem fazer qualquer alteração. É uma lâmina melhor, é uma lâmina não tão cara, né? Fica em torno de uns R$150 e vai deixar essa máquina aqui um trator, tá? Realmente vai marcar muito. Para fazer raspagem em lâmina original já é muito boa, tá, galera? Porque é uma lâmina que ela tem o mesmo desenho da lâmina da GTX, né? Veja o padrão aqui. E vem já original com uma cerâmica preta aqui na parte de cima. Eu só não gosto muito porque ela tem uma peça que faz a regulagem de lâmina que se chama tulipa, de plástico, né? E a da original é um pouco diferente, ela tem uma precisão melhor e não tem um joguinho que essa lâmina aqui originalmente tem. Então, pessoal, eu pedi a dica para essa galera me mandar bastante gambiarra, que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Só que como a gente está na correria do dia a dia, movimentão aqui na barbearia, eu peguei a ideia mais legal, né, para passar para vocês aqui, que foi a modificação na placa dessa máquina aqui, que dá um resultado incrível, né? É um pouquinho chatinho de fazer, tem que soltar algumas soldas ali, tá? Mas eu vou estar explicando nesse vídeo aqui para vocês. Pessoal, só para fortalecer, não esquece que o link de compra da máquina vai ficar na descrição para vocês, apenas 100 pila eu paguei, tá? Agora, dependendo do valor do dólar, pode ser que esteja até um pouquinho mais barato. Direto lá da Shopee, veio lá da China, mas chegou bem rápido para mim, tá? Chegou em torno de uns 15 dias, mais ou menos. Sem enrolação, bora pra bancada conferir de perto como é que foi a modificação dessa máquina aqui. Bora lá. E aí, pessoal, o William aqui falando para vocês, não estranhem porque eu fiz a proeza de gravar o vídeo sem áudio. Então eu tô aqui narrando para vocês o passo a passo que eu fiz nessa modificação da máquina também, tá? Então aqui eu tô mostrando para vocês alguma parte da estrutura da máquina, aquela empunhadura ali é em alumínio, tá, galera? Agora vamos lá falar sobre o carregador. Essa entrada do carregador é a mesma da Babyliss original, tá? E a mesma da QMEI 1976 também. Agora eu estou mostrando os pentezinhos aqui que acompanham na máquina, tá? Acompanha 4 pentes com altura bem legal, tá, galera? Altura de 9mm, 6mm, 3mm, né? E 1,5 mm também acompanha, tá? E aqui o que eu achei estranho também é ver um pente bem grande, um pente de 9mm, tá, pessoal? E máquina de acabamento normalmente não vem. Pincel de limpeza também acompanha, né? Então vamos lá agora mexer na máquina, vamos preparar. O meu ferro de solda está ali no lado esquerdo, já estou com a chave de fenda para fazer a desmontagem da máquina, tá? Não precisa tirar a lâmina, tá? Como eu estou passando a mão ali em cima, vocês podem ver, não precisa tirar a lâmina. Vocês vão frouxar esses dois parafusos de baixo, tá, galera? Tomem bastante cuidado ali na hora de frouxar para não apertar, né? E não vir a trincar, porque são peças de plástico, não esquece, né? Então estou frouxando os dois parafusos inferiores da máquina para poder tirar aquela tampinha ali onde vai a alça, tá, galera? Pessoal, já com o parafuso frouxo, agora puxo só para baixo aquela parte, só a parte dourada, tá? A parte que onde fica o displayzinho, aquela parte luminosa, vocês não podem tirar, para não vir a danificar aquele fio, né? Aquele fio vocês vão soltar, né? Posteriormente, como eu vou mostrar para vocês, tá? Tô mostrando ali aquela parte realmente onde é que fica aquele luminosozinho, o displayzinho, né? O LED indicador na cor azul quando a máquina está em funcionamento e na cor vermelha quando a máquina vinha pedir bateria, né? Ou também quando tiver em carregamento ela fica na cor vermelha. Agora essa peça, galera, ali em cima eu vou mostrar para vocês onde vai precisar fazer a solda, tá? Tem 2 pontinhos na parte da frente lá, onde eu vou realmente mostrar para vocês, para frente um pouquinho. Agora sim, vou botar o dedo e vocês vão conseguir ver esses 2 pontinhos, né, prateado ali em cima, para poder tirar aquela parte ali. Infelizmente eles fizeram esse projeto assim, tá? Vocês não conseguem tirar aquela parte solta porque essa parte da solda vai ficar trancando, tá? Foi, claro, um defeitozinho ali, eu acho, na hora da fabricação. Realmente eles não conseguiram fazer de um jeito diferente para poder ficar naquela parte luminosa ali embaixo, onde tem os indicadores de LED, né? E vocês vão precisar soltar essas 2 soldas, né? Vocês vão aquecer, puxar a peça para cima e ela vai soltar, tá? Para poder realmente tirar a empunhadura da máquina e conseguir ter acesso nas peças internas também, tá, pessoal?
Então agora sim vou pegar o ferro de solda, né? Esse meu ferro de solda ele não é específico para isso não, ele é muito rápido, ele aquece muito rápido, só que ele tem uma ponta muito grossa, então se vocês realmente não cuidar pode vir a danificar. Eu aconselho usar aqueles ferros tradicionais bem fininhos para só realmente ter contato ali direto com aquele pontinho de solda que é um pouquinho melhor, né? Então tô aquecendo o primeiro furinho ali, né? Primeira solda da parte do LED luminoso, né? Até eu acho que eu quase danifiquei essa peça aí, galera, porque eu aqueci demais. Aquecendo essa segunda solda ali, mas porque a primeira não tinha soltado ainda, eu achava que realmente era. Olha só como já deformou aquela parte de plástico ali, tá? Não, você é burro, cara, que loucura. Porque eu aqueci demais e meu ferro é um pouquinho estúpido, né? Ele realmente não é pra solda em lugares muito pequenos, não, ele não ajuda. Mas é porque realmente a segunda solda ali, onde é que eu vou botar agora, é que estava conectado, eu achava que era a primeira, tá? Então, isso aí eu falei pro pessoal. Agora já soltou, bem simples, né? Tome cuidado, claro, para não se queimar, porque o ferro fica sempre a temperatura muito elevada, né, galera? Se vocês não tiverem muita habilidade para fazer esse tipo de trabalho, leve numa assistência, né? De repente uma eletrônica, eles vão conseguir fazer para vocês. Depois eu fiz esse corte dessa rebarba, galera, com estilete, tá? Para poder estar encaixando naquela parte inferior da máquina também, não ter dificuldade nenhuma, tá? Então aqui eu tô explicando que realmente na hora do aquecimento do segundo ponto eu acabei danificando essa parte de plástico, né? Essa placa verdinha é um pouquinho mais resistente, mas o plástico não, tá? Vou dar uma adiantada no vídeo pra gente dar seguimento ali ao nosso trabalho. Agora, pessoal, realmente tirando essa parte da empunhadura por cima, né? Como era para sair igual saiu original na hora que vocês flochem o parafuso, né? Essa parte em alumínio, tá? Realmente onde é que faz a empunhadura ali, ela é em alumínio. Parte interna, carcaça em plástico, tanto que nem a parte inferior da máquina, tá? Ela não é na cor dourada, não. Como vocês podem ver. Agora eu vou estar afrouxando esses 4 parafusinhos na parte de trás, tá? Parafuso Phillips, tá, pessoal? Então realmente bem tranquilo ali, 4 parafusinhos, vou só afrouxar eles, já vou adiantar para vocês pra gente ir pro próximo passo também. Então, pessoal, aqui tô afrouxando já os parafusos, né? Agora na hora de montar, não façam essa cagada que eu iria fazer, eu iria danificar a pintura da máquina, tá? Fica aí a dica para vocês. Tirem ela pela parte de baixo, como eu vou puxar agora, vai ficar bem mais tranquilo, vai desencaixar e não vai quebrar nenhuma travinha não. Então puxem por baixo, como eu estou puxando agora, que vocês vão tirar com facilidade a máquina, né? Agora a gente já tem acesso ao motor, plaqueta ali para fazer lubrificação se precisar também, sem tirar a lâmina, e também a placa da máquina, tá? Ali vocês podem ver na parte superior, onde é que tem contato com a chave, galera, onde eu estou mostrando com o dedo agora, que ele tem um pedacinho de um fio bem pequenininho, que ele vai daquele ponto até o ponto lá em cima, lá onde eu vou passar o dedo daqui a pouco, quer ver? Vou estar mostrando para vocês onde eu fiz a solda nessa ponta de fio pretinho ali, até o ponto negativo, tá vendo? Onde eu mostrei agora para vocês. Então façam essa solda bem tranquila, tenha dificuldade, levam numa eletrônica, né? Até para não estar danificando a placa de vocês. E depois vocês vão precisar tirar 2 capacitores do lado esquerdo da placa, onde eu vou ampliar na foto aí para vocês agora, tá? Então, pessoal, eu botei uma foto, mas não preciso que eu tenha a parte do vídeo gravada também. Errou! Onde eu tô apontando com a chave de fenda tem 2 capacitorzinhos pretos, tá? Vocês têm que tirar esse capacitor, por quê? Porque a máquina vai ficar forte sim, mas se vocês não tirarem o capacitor, na hora que baixar a chave para desligar, a máquina vai continuar ligada em potência fraca, tá? Como se não tivesse alterado a potência. Então é necessário tirar esses 2 capacitores, onde eu tô com a chave ali apontando agora, tá? Tem 2 capacitorzinhos pretos, vou posicionar para travar o vídeo para vocês para ficar melhor. Então, pessoal, como dá para ver, onde está circulado tem 2 capacitorzinhos da cor preta, tá? Onde é que tem aquela soldinha ali que eu já arranquei, é óbvio, né? Então esses capacitores dá até para tirar com a própria unha, tá? Realmente é muito fácil de puxar, só puxa para a lateral esquerda que eles vão vir a soltar com facilidade ali, tá? Então pode ficar tranquilo, podem realmente tirar os 2, porque senão na hora que vocês desligarem a máquina de vocês, ela vai continuar ligada após essa solda feita ali na placa, tá, pessoal? Agora, galera, vamos lá dar uma olhadinha na lâmina que dá para vocês fazerem a reposição, né? Tô com a lâmina original na minha mão direita ali, né? A lâmina original da GTX, uma lâmina muito, muito top, tá? Com certeza, para marcação, se vocês querem a máquina para marcar, para fazer um acabamento próximo da esqueleto, tem que colocar a lâmina, tá?
Realmente tem que colocar a lâmina da GTX aí para dar essa melhorada na marcação, deixar a máquina mais precisa. Mas se vocês querem uma máquina para fazer preparação de fade, que é o meu caso, né, só para preparar o fade ali antes de começar com a máquina zero, a lâmina original que vem na nossa Skeleton réplica já é muito boa, tá? Porque se trata de uma lâmina com desenho parecido com a lâmina da GTX, né? Como vocês podem ver. E a lâmina é inferior à lâmina de cerâmica, né, galera? Ali do lado esquerdo, a lâmina preta, tá? Já vem com a lâmina de cerâmica original de fábrica, né? Só que ela tem um joguinho na lâmina ali que não dá para dar um zero gap muito reguladinho, tá? Porque ela vem com essas tulipas de plástico, que não é muito legal, tá? Que vem também na QMeio 971, VGR 92. Eu não gosto muito desse tipo de tulipa de plástico. A tulipa que vem original na lâmina da GTX, ela é melhor, tá? Ela não tem esse joguinho que vocês conseguem fazer uma regulagem de zero gap bem agressiva, sem vir machucar o cliente também. Agora, pessoal, vamos começar a montagem da máquina, né? Não tem mistério algum. Pega a tampa superior e pressione, tá? Que ela vai encaixar, vai dar um estalo, né? E vai encaixar a parte inferior e a parte superior também, né? Antes de fechar os parafusos e apertar os parafusos, testem, ver se a máquina vai ligar, né? Para não ter que botar aquela empunhadura, que lembre que tem que fazer a solda. Se precisar abrir, vai dar uma dor de cabeça novamente, né? Então, chequem agora, ver se a máquina tá ligando tudo certinho, né? Como eu tô fazendo no vídeo para vocês. E posteriormente, botem a manopla. Não esqueçam de botar aquele pega-mão primeiro, tá, galera? Porque realmente aquela peça inferior é soldada, né? E se vocês botarem a solda primeiro antes da peça, ali não vai dar para fazer o encaixe, né? Aquela parte da empunhadura de metal em alumínio não vai dar para encaixar posteriormente, né? Por causa do tamanho daquela plaquinha do LED ali de indicador de carga, né? E de funcionamento também. Então, pessoal, agora vamos botar a manopla na posição correta, né? Não esqueçam, tem que botar essa peça antes de fazer a solda, tá? Fica bem... Tô alertando bastante o pessoal não esquecer. E depois vir fazer várias soldas e vir a danificar a placa, né? Essa plaquinha de carregamento ali, que é muito importante também, porque vai indicar quando vocês colocarem a máquina para carregar, tá? Lembrando que depois que a gente faz essa alteração de potência, pessoal, ela não, tipo assim, vocês não vão conseguir usar 10, 15 minutos e botar para carregar, tá? Para fazer o carregamento completo da máquina, tem que esperar
Pessoal, como vocês puderam acompanhar, realmente a máquina ficou um trator, tá? Ficou aproximadamente 1000 RPM mais forte do que a original, tá, galera? Com essa modificação aqui, mas como eu falei pra vocês, com certeza a vida útil da máquina vai diminuir, porque é muita potência e ela não tá projetada para isso. Então lubrifiquem bem a máquina, lubrifiquem bem a plaqueta, lubrifiquem muito a lâmina de vocês, tá, galera? Para não vir realmente a tá tendo esse problema e tá estragando a máquina de vocês bem rapidamente, né? Lembrando que, é claro, é uma máquina muito barata, com R$100, o link vai ficar para vocês na descrição, né? Vocês conseguem adquirir uma maquinazinha dessa daqui barata, tá, pessoal? E vocês vão estar conseguindo um resultado bem legal com essa máquina aqui também, tá? Lembrando que eu aconselho sim botar a lâmina da GTX para marcação, mas para utilizar só para raspagem, essa lâmina aqui, ela é perfeita, tá, pessoal? Porque ela já vem com cerâmica de fábrica original. Pessoal, para dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação também, deixa aquele like maroto para dar aquela força e, claro, comentário de novas máquinas para a gente trazer aqui no nosso canal, que ajuda bastante também. O vídeo foi esse, realmente espero que vocês tenham gostado. Deixem as perguntas de vocês no campo ali embaixo que eu estou respondendo todo mundo sobre esse modelinho de máquina aqui, tá? Então, o vídeo foi esse, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!